texto base da reforma da Previdência foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara e eu converso agora com o ex-procurador do Ministério Público, professor de Direito Wagner Balero. Olá, professor, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Band News. O texto base foi aprovado, agora os deputados votam os destaques, né? Quais são os próximos passos? Então, os próximos passos justamente consistem em aprovação pela Câmara, termina essa fase de comissão e o trabalho começa a ser desenvolvido pelo plenário da Câmara. Claro que o plenário ainda poderá modificar diversos aspectos da PEC, mas, fundamentalmente, o texto básico foi aprovado com certas alterações e deve seguir logo para o Senado. O importante é que o Brasil tenha, o quanto antes, a reforma previdenciária, cujas linhas gerais foram bem apresentadas na PEC original. E, professor, apesar de ser uma vitória para o governo, ela tem se desidratado cada vez mais, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Veja, eu dizia que a PEC original estava muito bem construída tecnicamente e o Brasil precisa com a maior urgência dessa reforma. Essa reforma é o começo de um futuro de verdadeira proteção social no Brasil. Esses ajustes, de fato, se devem a pressões. As pressões são sempre corporativas, há pressões especialmente do grupo mais forte representado no Congresso, que é o grupo dos servidores públicos. Vão continuar a existir pressões por parte desse setor, mas é preciso que toda a sociedade se conscientize que sem uma verdadeira reforma, o Brasil não conseguirá prosseguir fornecendo proteção social para todos. A questão dos estados e municípios, né? Vai chegar uma hora que os governadores vão ter que aderir. O melhor será mesmo deixar para que os próprios entes federativos, já que o Brasil é uma república federativa, que eles mesmos cuidem da sua previdência, porque cada estado, cada município tem suas peculiaridades. Mas o que talvez o Congresso Nacional poderia fazer é fixar um prazo, digamos, fatal e improrrogável, para que cada ente federativo ajustasse o seu modelo a esse macromodelo que está sendo projetado pela PEC. Professor, o senhor já, né, foi procurador do Ministério Público, agora há pouco a gente ouviu o ministro Paulo Guedes falando sobre os próximos projetos, né? Provavelmente o próximo que será anunciado será a reforma tributária. Na sua opinião, né, qual seria a prioridade do Só governo? faço uma pequena correção, eu fui procurador do Ministério da Previdência, do Desculpa. INSS. Mas, sim, é essencial que haja um conjunto de disposições dentro da reforma tributária que também compreenda as contribuições sociais. O financiamento da Seguridade Social é baseado em tributos, as chamadas contribuições sociais. Elas têm um perfil constitucional e esse perfil, tanto quanto possível, deve ser observado e preservado pela reforma tributária. Não adianta nada você agora aumentar ou aperfeiçoar tributos na reforma previdenciária e depois a reforma tributária ignorar o que foi feito, o trabalho que já foi realizado. Portanto, deve haver uma sincronia entre os dois mecanismos, o da reforma tributária geral e o das contribuições sociais. Muito obrigada pela participação aqui conosco no Band News TV, professor Wagner Balero, esclarecendo mais aqui para a gente sobre essa aprovação do texto base da reforma da Previdência que aconteceu logo no início da tarde na Comissão Especial da Câmara. Então, daqui a pouco a gente volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Não saia daí.